pessoal, como é que vocês estão? Vamos hoje para a nossa primeira aula de português da semana, sexto ano. E vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual infográfico, certo? Vamos para o slide e depois vamos para o livro didático fazer uma interpretaçãozinha de texto de um infográfico que tem no livro de vocês, certo? Me acompanhem, por favor. Não consigo mais, vamos lá, né? Bom, pessoal, o infográfico, ele é um texto onde tem linguagem verbal e não verbal, né? E ele traz bastante informações. Para isso é preciso que vocês unam tanto a linguagem verbal quanto a não verbal para poder entender o que ele está querendo dizer, certo? Vamos aqui para o conceito, né? Vamos ver o que está falando sobre o infográfico. Infográfico é uma ferramenta que serve para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais do gráfico. Normalmente, o infográfico acompanha um texto funcionando como um resumo didático e simples do conteúdo escrito. Sim. Aqui nós temos, né? Já ia passar, né? Apressadinha. Aqui nós temos, né? O infográfico da doação de sangue e o vírus Zika, né? Recomendação, está falando da triagem para doação, pós-doação, monitoramento das transfusões, está falando disso tudo que é importante, né? Para que as pessoas possam fazer a doação de sangue. Então, esse cartaz é importante para isso, para esse tema, doação de sangue e o vírus Zika, né? Candidatos à doação de sangue infectados pelo vírus Zika não poderão fazer doação pelo prazo de 30 dias, né? Ou seja, se você teve o Zika vírus, você, por 30 dias, você não pode fazer doação de sangue, caso você seja doador, né? Aí já está dizendo tudo. Aí, triagem para doação. Nos hemocentros e afins, os profissionais de saúde devem perguntar se o candidato a doador de sangue teve nos últimos 30 dias. No caso, a Zika, né? Aí, manchas no corpo, febre, irritação da pele, que leva a coceira, diarreia, vômito, dores articulares ou musculares. Aí, no caso, são as perguntas que vão fazer lá, né, na triagem para saber se vocês tiveram alguma coisa que impossibilite a doação ou não. Aí, pós-doação, os doadores que tiverem febre, diarreia ou exatamente até 7 dias após a doação de sangue devem comunicar os sintomas ao hemocentro. A partir disso, o hemocentro fará o rastreamento do sangue doado, né, gente? Para ver quais foram os problemas que teve. Aí, monitoramento das transfusões. Os serviços de saúde que realizam transfusão de sangue devem aumentar o monitoramento das reações adversas nas 2 semanas após a transfusão, né? Toda uma recomendação em relação à questão da doação de sangue. Aí está dizendo tudo direitinho. E os exemplos, no caso, a gente está ligando a linguagem verbal, que é a linguagem escrita, à linguagem não verbal, que são os desenhos, que eles são explicativos, né, gente? Para que vocês possam entender do que realmente as pessoas estão falando. Eles se completam. Outro infográfico aqui, né? Número de usuários das redes sociais em milhões. Aí vocês estão vendo o quê? Em relação a usuários, o Facebook é o que mais tem usuário, né? E o que menos tem é o LinkedIn, ou LinkedIn, não sei, acho que é LinkedIn. Aí, segundo, YouTube, terceiro, WhatsApp, quarto, Facebook Messenger, quinto, Instagram, Twitter e depois o LinkedIn, né? Isso daí já tem um tempinho, esse infográfico provavelmente hoje já deve ter atualizado, certo? Agora nós vamos para a leitura do livro do texto infográfico, página 171, e por dentro do texto, página 171, 172, 173 e 174, galerinha. Vamos lá. Bom, aí no livro didático de vocês, certo? Na página 171, tem o infográfico, mas vamos fazer uma leiturazinha aqui na página 170 sobre isso. Texto 2, infográfico.
Na notícia que você leu, uma das causas apontadas para a crise de abastecimento de água nos municípios é a falta de chuvas em longos períodos. Primeira questão, você concorda que a principal causa da crise hídrica seja a falta de chuva? Por quê? 2, você sabe de onde vem a água que consome e de que maneira ela chega às suas torneiras, né? Aí aqui tem um infográfico que fala justamente sobre a questão da crise de água, toda a rota que a água faz até chegar às casas de vocês, né? A questão do tratamento, tudo direitinho aí. Regras de operação, saúde, mananciais subterrâneos, suspensão de uso, racionamento, energia elétrica, tudo isso está falando aqui nesse infográfico. A partir desse infográfico, a gente vai fazer a atividade de interpretação de texto, que é a por dentro do texto. E vamos lá, por dentro do texto, página 171. Primeira questão, qual é o tema central em torno da qual se organizam as informações do infográfico? De que é que o infográfico está falando, gente? Então, é isso que ele está querendo saber aqui. 2, para qual público leitor esse texto verbal e visual é destinado? Aí vejam aí, para qual público leitor? Se é para todos os públicos, se é para a sociedade brasileira como um todo, no caso já eu, todos os públicos, né? Se é para o público infantil, público adolescente, vejam aí qual é o público que esse infográfico vai atingir. 3, qual é a finalidade da produção desse infográfico? Vamos voltar, porque eu me embolei toda aqui, me embolei toda, né? Terceiro, qual é a finalidade de produção desse infográfico? Página 172 agora. Quarta questão. Leia as informações do quadro a seguir. O infográfico Crise da Água faz parte de um relatório pleno intitulado A Conjuntura dos Recursos Hídricos 2017, produzido pela Agência Nacional de Águas, ANA. Esse relatório é referência para acompanhamento das situações dos recursos hídricos no país por toda a sociedade brasileira. De acordo com o relatório, as crises hídricas demandam análise e revisão de planos dos governos e das empresas de abastecimento de água sobre a gestão dos recursos hídricos. A. Pesquisa sobre a Agência Nacional das Águas, ANA, o que é e o que faz. B. Pesquisa o significado da expressão gestão de recursos hídricos. Viu quanto a pesquisa? Tá vendo, gente? Vamos virar pesquisadores, é claro, né? Protagonistas. 5. Releia o trecho do texto extraído do infográfico. Os conflitos pelo uso da água decorrem do desequilíbrio entre o uso e os aspectos de quantidade e qualidade de água. Indique a alternativa que se relaciona diretamente com o trecho acima. Aí, no caso aqui, tem A, B, C, D e E, né? Aí você vai indicar qual dessas alternativas é que se refere ao texto acima. Se é a A, vamos lá. Os conflitos pelo uso da água acontecem pelo alto nível de quantidade e qualidade da água. B. A crise hídrica consiste no desequilíbrio entre a qualidade da água, a quantidade e o baixo consumo. C. A crise hídrica ocorre pelo desequilíbrio entre o nível de consumo e a quantidade disponível e a qualidade da água. D. Os recursos hídricos são escassos e a qualidade e a quantidade estão em níveis alarmantes. Os recursos hídricos são abundantes, mas a qualidade é ruim, o que compromete a quantidade de água. 6. No infográfico, são apresentados 3 fatores que agravam a crise de água. Despejo de esgoto doméstico nos rios e a falta de tratamento de água, aumento do desmatamento, especialmente nas margens, elementos extremos no caso, né? Eventos extremos, como seca ou estiagem ou falta de chuva. Observe as imagens e responda com qual dos 3 fatores cada uma delas se relaciona, né? A primeira tem um sol aqui, né? A segunda tem, acho que é um rio aqui, e a terceira tem um desenho aqui que no meu livro está bem pequenininho, não estou conseguindo enxergar, né? Mas aí tem 1, 2 e 3, e aí vocês vão fazer essa ligação da figura com essas frases que a gente acabou de ler. 7º, explica a relação entre a crise hídrica e a redução da produção de energia elétrica. Pesquisa na internet, se necessário. É ideal pesquisar na internet, que vocês vão saber disso e de mais um pouco sobre a questão da água, né, gente? Por isso que a gente não pode desperdiçar água. Agora a gente tem que economizar, certo? Usar a água, a quantidade somente necessária, nada de lavar
como é que eu posso dizer? Aproveitar a água da máquina, né, para lavar a calçada, essas coisas, para poder economizar água, porque um produto, ele não é infinito, gente. A água, ele é um produto finito, até porque nós temos muito mais água salgada do que água doce no nosso planeta. Oitava questão. Em situação de crise hídrica, há algumas medidas adotadas para não esgotar a água presente nos mananciais ou reservatórios que abastecem determinado município ou região e garantir, assim, o abastecimento básico à população. Explique com suas palavras como ocorre cada uma dessas medidas a seguir, se necessário, pesquisa na internet. Aqui tem aquele famoso quadrinho que o livro de vocês têm, né? Vocês vão copiar esse quadrinho e vão explicar com suas palavras, né? Como é que ocorre o racionamento, como ocorre o abastecimento emergencial, como ocorre as regras de operação das hidrelétricas e como ocorre também a questão dos mananciais subterrâneos. Letra B. Enumere as imagens de acordo com cada uma das medidas correspondentes do quadro acima. Se a medida 1, o racionamento, né, corresponder com o desenho 1, aí você vai botar 1. Se for 2, você vai botar 2. E assim por diante, né? 1, 2, 3 e 4, vocês vão enumerar essas 4 figuras de acordo com o quadrinho acima. C. Você e sua família já passaram por racionamento e ou suspensão de fornecimento de água e de energia elétrica? Quem nunca aqui em Itabaianinha, né, gente? Qual foi o motivo? Como vocês se adaptaram a essa situação em relação aos afazeres e hábitos diários? Todo mundo tem que se adaptar, né? A gente não tem água sempre mesmo, fazer o quê, né, gente? Mas é assim, coisas da vida. 9. O infográfico apresenta problemas decorrentes do racionamento, da escassez e da falta de água. Observe as imagens do recorte do infográfico e explique com qual dos problemas cada uma delas se relaciona. Aí tem mais 2 imagens para que vocês respondam, certo? Qual é a situação que cada imagem dessas se relaciona. 10. Observe novamente este recorte de imagem do infográfico e responda. O que você percebe na imagem em relação às cores das casas e dos edifícios? B. Que efeito de sentido ilustrador o produtor do infográfico pretendeu criar com o uso dessas cores? E aí, gente, o que é que vocês acham? Vejam aí direitinho e respondam no caderno de vocês. 11ª questão, na página 174. Como você pôde identificar ou verificar, esse infográfico foi construído com imagens e texto escrito para transmitir informações sobre a crise da água? Responda. Letra A. Em sua opinião, é possível compreender as informações apenas com os textos ou apenas com as imagens? Explique. Ou elas se complementam? Vejam aí direitinho e responda essa questão, né? B. Você acha que as informações ficam mais acessíveis e fáceis de serem compreendidas por meio do infográfico? Explique. Aí vocês vão dizer se sim ou se não e vão explicar, né? Claro. Bom, gente, eu vou pedir um favorzinho a vocês, né? Vocês são o nosso termômetro para a gente saber se as aulas estão ruins, se as aulas estão boas, o que é que precisa melhorar. E para isso eu vou pedir que vocês curtam o canal, certo? Da Prefeitura de Itabaianinha, né? Educação Itabaianinha. E também que vocês ponham lá, né? Curtir os vídeos e pôr lá nos comentários o que é que vocês estão, se vocês estão gostando, se não estão gostando, o que é que pode melhorar, certo? Pode deixar que aos pouquinhos a gente vai respondendo, mas isso é de grande valia, de grande importância para a gente, certo? Lembrando também que ainda não é possível que se deixe de usar máscara. Máscara no rosto, álcool sempre nas mãos para higienizar. A língua está dando nó hoje, né? Certo? E vamos para a nossa despedida virtual, galerinha do 6º ano, né? Lembrando que essa é a primeira aula da semana, ainda temos mais, certo? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.